Bom, o nosso grupo optou por um projeto que está sendo desenvolvido pelo Laboratório de Inovação e Criatividade da Seção Judiciária do Paraná, né? De gestão híbrida. Como podemos gerenciar equipes no novo modelo híbrido entre trabalho presencial, semipresencial e remoto. A gente optou por esse projeto, né? Foram discutidos, né? Foi até discutido outro, mas a gente optou por esse projeto porque ele faz parte de uma realidade nova que grande parte dos tribunais no país inteiro estão tendo que enfrentar sem saber mais ou menos como que vai funcionar essa nova realidade. E aí, o laboratório, né, o Link, ele saiu na frente, vendo quais são as dúvidas, as expectativas, né, e lançando um projeto de como tornar essa nova realidade de uma forma mais palatável para todo mundo, para os servidores, para os gestores, para os estagiários. E aí, quem vai falar um pouquinho mais sobre ele é nosso colega Márcio, que está à frente desse projeto. Então, vamos lá. A ideia central desse projeto, então, era criar orientações, né, para esse modelo de gestão, não é criar um protocolo, uma obrigação, mas orientações que facilitem a vida do gestor desse trabalho híbrido que é essa junção do presencial, semipresencial e remoto. Ele alinha 3 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, o 3, saúde e bem-estar, o 8, de promover o trabalho decente a todas e todos, e o 16, sobre as instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então, o que ficou mais importante, assim, de evidente no foco no ser humano em ouvir o usuário, era que a demanda inicial era para ajudar a Justiça Federal a preparar o ambiente físico e emocional para o retorno ao trabalho presencial. Isso foi ainda no começo da pandemia, quando a gente achou que ia voltar, mas muito mais cedo do que está acontecendo. Mas na fase de imersão ficou bem claro, bem evidente, 3 categorias de dores dos nossos entrevistados, que foram juízes, servidores, né, de todos os níveis, da área fim e área meio. Eram 3 categorias: emocional, gestão de processo de trabalho e infraestrutura. A infra já estava sendo resolvida pela administração a essa altura, né, segurança sanitária, as obras que fossem necessárias. E a emocional, a gente não tem controle sobre o sentimento das pessoas e, paralelamente, a seção de acompanhamento psicossocial e desenvolvimento humano já estavam trabalhando nisso também. Então, ficou muito claro que a gente tinha que investir nessa questão da gestão dos processos de trabalho. As reclamações, elas derivavam todas de uma certa desorganização naquele momento, da gestão e necessidade de readaptar a forma de trabalho. Então, nós voltamos a campo com 4 perguntas matadoras, direcionadas a líderes e liderados. A primeira era: o que eu não gosto no presencial e não quero de volta? O que eu gosto no presencial, era a segunda pergunta, né? O que eu gosto no presencial e não tenho no teletrabalho. A terceira: o que eu gosto no teletrabalho e não quero encontrar no presencial. E a quarta: o que eu gosto no teletrabalho e quero manter no presencial. Então, a nossa ideação foi toda no sentido de, primeiro, como devolver as boas experiências do presencial que existem no teletrabalho, como simular experiências que simulem ou recriem as coisas boas do teletrabalho. Terceiro, como mostrar que as coisas ruins do teletrabalho não se repetirão no presencial. E como mitigar as experiências ruins do teletrabalho. Então, surgiram 2 protótipos. Um deles era um modelo de estrutura de vara e o outro uma cartilha orientativa com alguns princípios gerais e dicas para serem aproveitados. Vou começar pelo modelo de vara, né? Eram 4 eixos: comunicação, trabalho híbrido, espaço e o fluxograma. E eu vou compartilhar os nossos protótipos, né? Então, eram esses 4 vértices aqui que eu já falei. Então, a gente copiou modelos de espaços físicos da iniciativa privada
né, adequar o espaço das varas para que elas virassem um espaço mais de conveniência do que de trabalho, né? Então, a gente usou, inclusive, inspiração na vara do Rio Grande do Norte, lá da vara de Natal, do doutor Marco Bruno. Então, ficou muito claro, né? A gente queria essa questão da convivência, né? Do foco no ser humano, atendimento, segurança, né? Atendimento ao público e tal. O segundo eixo era o gerenciamento de trabalho, então que era importante desenhar um fluxo de trabalho mesmo, né, para a visão do todo na utilização dos sistemas, de tudo que fosse usado no dia a dia, né. Aí foi feito isso. A outra questão era a ergonomia em casa, então melhorar a ergonomia dessas pessoas que estão em teletrabalho ou trabalho híbrido, né, que vão um pouco em casa e um pouco no trabalho, no presencial, então perde essa questão também da minha mesa, da minha cadeira, né? Então tem toda uma adaptação ergonômica também. E como fazer isso? Consultoria do nosso profissional lá no tribunal, e por meio da central de chamados para avaliar a ergonomia do local de trabalho. E para quem está trabalhando em casa, ou nos momentos que estivéssemos trabalhando em casa, usar a telemedicina, para atender também as subseções do interior e do litoral. E o empréstimo de materiais de informática como incentivo para continuar com o trabalho híbrido, né? Porque ele se mostrou mais eficaz, mais barato, mais seguro, então era o melhor dos mundos, né? O fluxo de comunicação também era o mais crítico, né? Definir uma forma melhor de comunicação em cada vara, de maneira ágil, de maneira clara, né? Com horários pré-fixados para as comunicações, tutoriais, um quadro que todo mundo pudesse ver o que está acontecendo, né, na sua unidade, e testar outros comunicadores. E daí, então, um treinamento na ferramenta escolhida e a equipe buscou vários modelos aqui de softwares livres para comunicação. E hoje em dia a gente já tem o PSIL, que é também uma ferramenta da 4ª região inteira. O segundo protótipo, então, é a cartilha. Ela vai ficar anexa aqui ao nosso trabalho e é um modelo de como podia gerenciar essas equipes nesse modelo, né? Uma curiosidade que a gente tem era o que é, né, a diferença, né, do home office, teletrabalho e trabalho híbrido. Então, o home office é uma classificação do teletrabalho, né, onde o serviço é desenvolvido só na residência, e os teletrabalhadores podem ser full-time ou part-time, então ele é o semipresencial, e o trabalho híbrido, então, envolve essas 3 esferas, né. A cartilha também tem 3 eixos, que é a própria implantação desse sistema de trabalho híbrido, a gestão, então, do teletrabalho de uma forma melhor, né, mais organizada, o retorno ao trabalho presencial, comunicação, acompanhamento do teletrabalho e, por fim, a legislação. Então, nesses eixos, o que ficou mais claro aqui é a organização mesmo, né, e a conversa entre os líderes e os liderados, né, estudar um sistema de escala, um quantitativo de servidores indispensáveis para a realização do presencial, quem é mesmo necessário para o presencial? É todo mundo? Né? Precisa estar todo mundo ao mesmo tempo? E outra coisa importante que nós conversávamos aqui no grupo, identificar os interessados em trabalhar, em fazer o trabalho presencial, né, ou permanecer em casa. Então, tudo orienta a que cada equipe, cada gestor resolva isso com o pensamento de designer, né, para resolver a melhor forma para a sua própria unidade. Né? Então, a gestão de teletrabalho sempre em comum acordo entre os servidores, né? E a gestão, de uma forma justa e equilibrada. Né? Então, é confiança versus a fiscalização, de tudo que está aqui é o que ficou mais claro, assim, né? Respeitar horários e as questões de comando e controle, né? Para gerar um ambiente de mais pertencimento e confiança, né? E os horários, de novo, aqui surgem os horários de comunicação,
tal, e as orientações no início, né, não que fosse assim, ó, amanhã todo mundo volta, mas que a equipe se reunisse e para passar de forma clara toda essa integração, como vai funcionar. Né? Então, de novo, a comunicação surge aqui, eleger uma plataforma e um case que a gente trouxe também, que era novidade, agora muitas áreas já estão fazendo, e nós no Link temos um ambiente virtual que funciona assim também, que é o Together Alone ou Juntos Separados. Né? Então, um exemplo é você selecionar durante o dia umas 2 horas ou um dia na semana em que todos trabalhem juntos virtualmente. Então, por exemplo, no Zoom, todo mundo estaria aqui trabalhando, fazendo a sua atividade, mas conectado ao Zoom com a câmera, com o microfone desligado obrigatoriamente e a câmera ligada ou não, mas que se eu quisesse chamar o Ellison e a Ana para, vamos tomar um café, a gente faz a gente consegue conversar só nós três num outro ambiente, né? Numa sala divisória do Zoom, por exemplo, ou outra ferramenta. Então, a gente traz um pouco da experiência do presencial aqui, tem funcionado muito bem lá fora, principalmente, né, em outros países. As dicas de comunicação para as chefias serem mais objetivas possível, né? Não falar oi, oi, né? Já ir direto ao assunto, para o que quer, ser bem objetivo, dizer o que é, o que espera, né, daquela entrega e quando. E sobre o teletrabalho, então, não abandonar quem está em casa, né? E é importante que as chefias façam também um pouco de teletrabalho, né? Então, e estabelecer essas metas de forma realista. E administração humanizada, né, visando a qualidade de vida no trabalho por meio dessas práticas aí inovadoras, né? E um destaque foi que tem um resumo, né, disso, e um destaque foi promover caronas solidárias, porque era uma dor também, que foi falada que a vantagem de ficar em casa era que não gastava tanta gasolina como para ir no trabalho presencial, e como muitas pessoas moram perto da sede da seção judiciária ou da subseção, a gente poderia promover campanhas, né, mesmo dentro da própria unidade ou na instituição para caronas solidárias, né, para que não vá um carro só com uma pessoa. E a sala de descompressão foi outro destaque para ter no fórum ou na própria unidade, de forma colaborativa, então cada um levaria uma almofada, ou um sofá, um aparelho de som, alguma coisa que quisesse, né, para não gerar ônus também para administração, e que trouxesse também esse conforto, né, da tua casa, essa memória, as pessoas trouxessem de casa mesmo, né, um tapete que goste, para criar um espaço de relaxamento e de interação com os colegas para falar de coisas que não fossem de trabalho. E a legislação da época, a gente só tinha essa resolução do que regia o teletrabalho, de 2016, e hoje em dia já tem né, uma nova norma definindo esse retorno gradual e tudo. E, principalmente, um processo construído coletivamente, gerando um sentimento de unidade e pertencimento. A gente chegou à conclusão que a melhor maneira de fazer uma gestão de trabalho híbrido é uma gestão participativa. Nesse trabalho, a equipe colocou os objetivos 3 e 16 apenas, né? Eu tinha falado também do 8, mas aqui ficou mais destacado o 3 e o 8 dos ODSs. Esse trabalho foi finalizado em novembro do ano passado, há um ano atrás. Esse é o nosso projeto. Espero que seja útil. Então, o nosso tempo é bastante reduzido, né? Eu fiquei com a parte de fazer uma síntese, um resuminho da nossa experiência e também algumas considerações finais. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que foi um projeto, que esse é um projeto belíssimo, aprendi muito aqui com as colegas. Esse projeto me interessou muito e certamente vai ter efeito prático aqui no local onde eu trabalho. Então, seguindo os itens propostos no trabalho, né? É um processo que a gente consegue identificar, que foi construído, né, de forma participativa e colaborativa.
mesmo antes, nos nossos encontros, né, isso já foi destacado e foi possível perceber, né, como é que a Márcia, né, constrói a sua rede de participação, de colaboração, a depender do problema, a depender do tipo de trabalho, de projeto que vai ser desenvolvido, né? Os usuários, né, esse projeto destacado foi desenvolvido tanto para os magistrados e servidores, né, abrangendo magistrados e servidores, e, obviamente, aqueles que estão à sua volta, inclusive familiares, acaba repercutindo sobre os lucros familiares também. A rede colaborativa é a rede do Laboratório de Inovação e Criatividade da Justiça Federal do Paraná, me parece já bastante desenvolvida, né? A Márcia trouxe várias experiências já desse laboratório, e o produto é o que já foi destacado, a gestão híbrida, né? E também a cartilha informativa. Em relação aos resultados, e aí eu aproveito para fazer as considerações finais, né? Nota-se que esse é um projeto que tem conexão com a atualidade, né? A Ana já destacou isso, né? Mas eu gostaria de enfatizar, porque tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo neste momento, né? Um outro destaque é a necessidade, o projeto tem conexão, né, com a necessidade de encontrar novos modelos de gerenciamento de trabalho que sejam compatíveis com as demandas tecnológicas, como, por exemplo, né, as formas de teletrabalho, né? Então, isso é importante, é uma demanda atual também, e esse projeto está intimamente ligado a essa orientação. Um outro aspecto é o alinhamento com demandas por processos de gestão democráticos, né, flexíveis e humanizados, e acima de tudo, seguro, né, em razão do contexto da pandemia. Então, esse é um aspecto bastante importante, né, de construção de um projeto que tenha essas características, né, e construa modelos alternativos e adaptáveis às pessoas, né, às condições de cada um. Por fim, né, é uma ferramenta, né, que usa, né, o que é de mais moderno em termos de design e comunicação visual. Então, eu creio que é uma expectativa de que os resultados, que nós não temos ainda, porque parece que foi um projeto que ainda não foi implantado, né? Está na expectativa de ser implantado, a depender da evolução aí do contexto pandêmico, né? Mas as expectativas são as melhores possíveis, sem dúvida. A forma como ele foi desenvolvido, como ele foi trabalhado, como ele foi construído, né, vai permitir que, uma vez aplicado, né, tenha resultados exitosos e extraordinários. Então, em síntese, o vídeo já está com 18 minutos, eu encerro por aqui, meninas. Valeu.